Agora falaremos sobre a palavra de Deus e hoje nós falaremos sobre conhecimento e discernimento. E conhecimento é algo que está presente na nossa vida desde pequenininho, porque conhecimento é como nós absorvemos as informações, como elas penetram na nossa vida e fazem com que a gente se desenvolva. Então, desde pequeno nós absorvemos e buscamos ter mais conhecimento sobre todas as áreas da nossa vida. Isso me lembra da época do colégio. Época que você começa a estudar, começa a aprender, e aí sempre no final do bimestre vem aquela bendita prova para medir o quê? O seu conhecimento. Então você estudava, e vinha a prova para falar se você tinha ou não conhecimento. E aí chegava no final do ano, dependendo do desenvolvimento das provas, aquilo falava se você podia continuar ou você permanecia. Se você tinha adquirido ou não tinha adquirido o conhecimento. E diversas vezes eu parava na recuperação e não era um dos melhores alunos. Só que essa questão do conhecimento é algo que vai estar na nossa vida, da escola, da faculdade, no mercado de trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Nós somos medidos por conhecimento, tanto na perspectiva profissional, quanto em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje, muitos mercados de trabalho, nem todos, ele vai te medir por quantos diplomas você tem, porque você acaba a faculdade, antes da faculdade já era o suficiente, agora você tem que fazer faculdade, pós-graduação, acabar a pós-graduação, entrar no mestrado, acabar o mestrado, entrar ou no MBA profissional, ou continuar a carreira acadêmica e fazer um doutorado, e depois que você acaba o doutorado, você fala que você tem que ter um pós-doutorado, e é assim que funciona o mercado. E, infelizmente, isso dentro da igreja é muito comum, pastores se vangloriam por ter um PhD ou coisa nesse sentido, é mais importante do que o outro, e infelizmente essa é a realidade. E o discernimento, dentro da perspectiva daquilo que nós vivemos na sociedade, discernimento não é sobre aquilo que é certo e errado, porque infelizmente nós vivemos uma sociedade que não tem padrões morais. Então, o que é certo e errado para mim, nem é certo e errado para o outro. Então o discernimento é como a pessoa usa toda aquela informação que ela tem para que ela possa se desenvolver ou conseguir aquilo que ela deseja. Então ela tem discernimento para fazer um bom ou um mau negócio. Ela tem discernimento para comprar ou não comprar algo, para escolher essa carreira ou escolher aquela carreira. Então o discernimento acabou virando algo muito pessoal. E quando nós pensamos na perspectiva da Bíblia, a palavra também fala sobre conhecimento e a palavra fala também sobre discernimento. E a palavra de Deus fala assim, oro, e em Filipenses 1, do versículo 9 ao versículo 11, fala, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro, sem culpa, até que o dia de Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, e Paulo está desejando esse desenvolvimento deles. O primeiro capítulo, Paulo faz uma ação de graças a ele. E depois Paulo começa a orar pelas suas vidas e desejar algo em especial para aquela igreja. E Paulo ora para que o amor deles transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. Então ele fala para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Conhecimento e discernimento é algo que vem das Sagradas Escrituras. E o que Paulo está querendo dizer? Conhecimento é, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Então Paulo deseja que eles tenham conhecimento, mas um conhecimento que é verdadeiramente importante. E o que Paulo está dizendo? Que é o primeiro movimento, é ter conhecimento, é buscar informação, é crescer. É o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da vontade de Deus expressas nas Escrituras Sagradas. E discernimento, ele fala, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia que Cristo voltar. Então, quando a gente olha Paulo, ele trabalha esses dois movimentos, ele trabalha essas duas perspectivas, e ele está buscando ensinar como eles devem viver.
porque Deus deseja que a gente conheça a Ele cada vez mais, que nós aprofundemos o nosso coração nas Sagradas Escrituras para que a gente possa conhecê-lo, porque diferente do conhecimento que a sociedade prega, diferente daquilo que a gente precisa buscar para ter um diploma ou outro, o conhecimento das Sagradas Escrituras é aquilo que nós buscamos, entendemos, compreendemos, mas não é só algo para que a gente ensine aqueles que estão ao nosso redor, mas para que eu e você possamos ser transformados. Então, o conhecimento das Sagradas Escrituras é o único que você conversa diretamente com o autor e o autor automaticamente te transforma. Esse é o poder da Bíblia. Esse é o poder de estudar as Sagradas Escrituras. Então, não é só um conhecimento, mas é um conhecimento que transforma o nosso caráter, um conhecimento que transforma a nossa perspectiva de vida, um conhecimento que faz com que eu e você tenhamos discernimento, não segundo aquilo que a sociedade coloca, mas segundo aquilo que a palavra diz. E qual que é o discernimento que Paulo fala? Para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar, para que eu e você possamos tomar as decisões certas e seguir o caminho daquilo que Jesus nos chama a realizar. E por isso que eu e você precisamos de conhecimento e precisamos ter discernimento, mas não é algo para que eu e você se vanglorie, não é algo para que a sociedade nos olhe, nossa, olha como esse cara é bom, olha quantos títulos ele tem. Não, é para que o nosso caráter seja transformado e para que eu e você vivam até o dia que Cristo voltar sem culpa e de modo puro. Porque essa é a missão que Jesus Cristo faz nas nossas vidas. Ele transforma os nossos corações e nos guia segundo a sua vontade. Por isso que o primeiro movimento sempre vai ser o conhecimento, o aprofundamento das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que é revelada por Deus. E o segundo sempre é o discernimento, porque o discernimento ele vem do conhecimento, para que durante as situações da vida, eu e você possamos avaliar o que é certo e errado, para que eu e você possamos tomar decisões, para que eu e você possamos seguir os caminhos que Jesus deseja que nós sigamos. Esse é o discernimento que a palavra de Deus nos dá em meio ao caos, em meio às situações, em meio a tudo aquilo que está à nossa volta, eu e você possamos tomar decisões segundo o coração de Deus. Então, conhecimento é a teoria que transforma o nosso coração. É o treino, é onde nós estamos treinando, conhecendo a Deus e aprofundando o nosso relacionamento com Ele. E o discernimento é quando eu e você vamos para o jogo, é quando nós colocamos na prática, quando olhamos as situações e falamos o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo me comportar, qual decisão que eu tomo, o que eu devo pensar. Então essa é a perspectiva das Escrituras Sagradas quando nós pensamos em conhecimento e quando nós pensamos em discernimento. E quando nós voltamos lá atrás na vida de Moisés, porque se o conhecimento vem da palavra de Deus, nós temos que lembrar que Deus deu a palavra ao seu povo e Deus deu a lei a Moisés em meio ao deserto. E a palavra de Deus em Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9, fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que lhe dou hoje. Repita-as com frequência aos seus filhos, conversa a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos e as prendam às testas como lembrança. Então ele pede para que ele amarrasse nas mãos e amarrasse na testa a lei, para que eles não esquecessem, para que eles tivessem lembrança. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, quando a gente volta e pensa, o que é o livro de Deuteronômio? Deuteronômio é a releitura da lei antes do povo entrar na terra prometida. Então o povo estava como escravos no Egito, sendo oprimidos por Faraó. Deus levanta Moisés para que libertasse o povo da escravidão. E aí Moisés lidera esse povo. Deus dá as 10 pragas ao Egito, condena todos os deuses do Egito, abre o Mar Vermelho, tira esse povo poderosamente, os leva para o deserto. Durante o deserto, ele se relaciona com esse povo, ele conduz esse povo, ele sustenta esse povo, até que chegasse na terra prometida. Então, do Egito
até a terra prometida, Deus realiza muitas coisas. E a lei era uma antítese da vida do Egito. Por isso que Deus fala, só existe um Deus, porque no Egito tinha muitos. E Deus está falando, não, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu que tirei vocês do Egito, eu que condenei todos os outros deuses no Egito. Não existe outro Deus além de mim, e por isso que esse é o primeiro mandamento. Por isso que a lei é uma antítese da vida do Egito, porque Deus demonstrou poder contra a idolatria e contra a vida dos egípcios, para mostrar que Deus está acima de todas as coisas. Então Deus, ele resgata o povo, os liberta da escravidão, os coloca no deserto, dá a lei para eles no deserto, só que infelizmente o povo não obedece à lei. E o povo se rebela contra Deus. O povo idolatra, o povo faz muitas coisas que não deveria. E aí, antes de entrar na terra prometida, Moisés faz uma releitura à lei para essa nova geração que vai entrar, porque ele sabe o quanto é importante para que o povo tivesse um conhecimento da lei, para que isso moldasse a sua vida na terra prometida. Esse era o desejo de Deus para o povo. E por isso que Moisés lê a lei para eles antes deles entrarem, para que eles pudessem ter certeza de como eles iriam se relacionar. Então, primeiro vem o conhecimento e depois vem o discernimento, o conhecimento da palavra de Deus, e depois eles terem discernimento de como eles vão viver na terra prometida. E é interessante que a primeira palavra que Moisés fala não é o mandamento, mas é o Shema, que é ouça, ó Israel. Olha que interessante, o primeiro ensinamento não é algo que eles têm que realizar em favor de algo ou de alguém, mas o simples fato de desligar de tudo aquilo que estava ao seu redor e escutar a voz de Deus. Eu fico imaginando Moisés de uma maneira, olhando o povo e falando assim, para de mexer nas coisas, agora ouça a voz de Deus. Porque quando nós lemos as Escrituras, é a própria voz de Deus que fala aos nossos corações. E quando Moisés está lendo a lei, quando ele está relendo aquela lei, ele está falando a palavra de Deus ao povo, para que o povo pudesse aprender. E por isso que a primeira palavra que ele fala é ouça, ó Israel, ouça a minha palavra, para que ela haja dentro do seu coração, para que ela faça diferença na sua vida. Ouça, ó Israel. E, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que muitas vezes está de corpo presente, mas de cabeça dispersa. Você fala, a pessoa não te escuta. Sempre está com a cabeça dispersa, olhando a televisão, olhando para o nada, pensando nos seus problemas, pensando e mexendo no seu celular, com o cérebro cheio de coisas. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade dispersa e que cada dia mais tenta colocar mais informação, e a palavra de Deus nos convida, ouça a voz de Deus. Que a voz de Deus seja maior do que todas as outras vozes que estão ao nosso redor. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem excesso de informação e que faz de tudo para que a gente não ouça essa voz audível que vem ao nosso coração e que nos dá tanta força, que nos dá tanto poder, que nos dá tanta vitalidade. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir a voz das Escrituras, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que tem excesso de informação e hoje já existe uma síndrome chamada síndrome do excesso de informação. E o que seria essa síndrome? Ela afeta diretamente a memória de curto prazo. E eu e você não conseguimos gravar. Então a gente vê o quanto que as pessoas querem tomar as nossas vidas, os nossos corações. Enquanto o mundo quer lotar a nossa cabeça de coisa, Deus fala, vai para o seu quarto e ouça a voz de Deus. Uma voz que vem ao coração, que é audível e que transforma as nossas vidas, porque nós vivemos também numa sociedade do fake news, de informações falsas.
de informações que querem tirar sua paz, de informações que querem te irritar, de informações que querem fazer com que você se torne cada dia mais consumista, faça com que você tenha mais coisas, que queira mais status, que queira ser mais do que os outros, que queira se desenvolver simplesmente para que você se sinta melhor do que as outras pessoas que estão ao seu redor. Infelizmente, a gente vive nessa sociedade onde que a mídia, em vez de dar aquilo que nós precisamos, ela dá tudo aquilo que nós não precisamos, ela coloca o terror, faz sensacionalismo, e eu e você precisamos parar de buscar isso. Mas precisamos ouvir essa voz de Deus, a voz que irá nos dar o conhecimento. Quantos de nós estão deitados na cama e com a cabeça explodindo, cheio de informações, cheio de preocupações, cheio de coisas que fazem com que eu e você não tenham um sono de qualidade? Então, em meio ao caos, em meio a todas essas vozes que estão ao seu redor, silencie elas com a voz de Deus. Ouça, ó Israel, ouça, igreja, ouça para que você possa ter a voz de Deus no seu coração. Para que a mesma voz que falou a Jesus, você é meu filho amado, a quem eu tenho alegria, a quem eu tenho prazer, fale a sua vida, fale ao seu coração. Não deixe que o caos tome conta da sua vida, tome conta da sua cabeça. Não deixe que todas essas informações tomem o lugar do espaço de Deus na sua vida. E por isso que Moisés fala àquele povo, ouça, escute a voz de Deus. Porque ouvir e escutar é aprender, é encher o coração e absorver algo que pode mudar a minha e a sua história e pode fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida muito diferente e faça com que a gente viva com um propósito, faz com que a gente viva olhando e tendo visões sobre aquilo que Deus quer que a gente realize, faz com que a gente não vive olhando aquilo que a sociedade nos dá, mas mostra aquilo que Deus quer que a gente realize. Então ouça a voz de Deus. E é interessante que a primeira questão que ele coloca é: ouça, o Senhor, nosso Deus, é único. É a verdade, é as Escrituras. É o caminho, a verdade e a vida. O nosso Deus Todo-Poderoso, que veio caminhar no meio de nós e que se entregou numa cruz para que eu e você tivéssemos vida. Essa é a verdade que as Escrituras nos diz. Quando todo mundo e a sociedade falam sobre os poderosos, nós temos um Deus que abriu mão do seu trono e veio ser servo, e servo até a cruz, para que eu e você tivéssemos vida. Esse é o nosso exemplo. Então ouça a voz de Deus. O Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos chama também, como Moisés coloca, a um relacionamento íntimo, porque ele fala, ouça, mas ele fala, ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Então o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, é a verdade, as Escrituras, mas ame Ele de todo o coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, porque ao se entregar naquela cruz, eu e você temos livre acesso ao nosso Deus. E eu e você podemos nos relacionar com Ele. Nós podemos amar a Deus com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos e com toda a nossa alma. Eu e você podemos servi-lo com tudo isso. Por isso que nós temos que buscá-lo cada vez mais. Busque o Senhor de todo o seu coração. Busque esse conhecimento. Busque essa verdade. Mas também ame Ele com tudo aquilo que você tem. Busque Ele, porque Ele irá te transformar. Porque as Sagradas Escrituras é a única que você busca o conhecimento, mas esse conhecimento te transforma e faz com que o seu caráter seja transformado e faz com que você se torne cada dia mais parecido com Cristo Jesus, porque o conhecimento, ele vem para transformar a nossa mente através das Escrituras e ele faz com que a gente tenha novas visões, novos óculos, para que possamos interpretar a sociedade não segundo o nosso desejo, não segundo com aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que Deus deseja. É essa transformação que Deus faz para que eu e você possamos ter discernimento. Mas Ele vai aprofundando Moisés e Ele vai mostrando como que eu e você podemos desenvolver esse conhecimento, como eu e você podemos crescer no nosso Deus. Então Ele fala, ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, mas também
Guarde sempre no coração as palavras que lhe dou. Então, além de buscar esse conhecimento, coloque elas no coração, onde ela vai produzir vida, onde ela vai produzir transformação, onde ela vai guiar o seu coração, onde ela vai guiar a sua vida. E por isso que nós temos que buscar cada vez ela mais, mas elas têm que estar guardadas num lugar especial, porque não é qualquer coisa, mas a própria palavra de Deus que transformou todas as coisas, que transformou a nossa vida e que sustenta tudo. Então guarde as palavras no seu coração, mas também ele nos mostra algo que a sociedade também já faz hoje, que é, você quer aprender de verdade? Ensine. Isso mesmo, ensine. E o que a palavra fala? Repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, de manhã até à noite. Porque é uma palavra que vai fazer a diferença na sua vida, então você aprende, você guarda no coração, mas você ensina os seus filhos, não deixem seus filhos crescerem do jeito que eles querem. A tua obrigação é ensinar eles a caminharem segundo os mandamentos do Senhor, para que eles possam aprender através da palavra, mas também através da sua vida. Enquanto Deus vai te transformando e você vai ensinando, você se tornará um exemplo a seus filhos. Você se tornará aquele a que eles desejam seguir. E o que vai acontecer? Quanto mais você ensina a eles, mais você aprende. E quanto mais eles aprendem, mais eles crescem. E isso vai se desenvolvendo. E por isso que ele dá outro conselho, para que você tenha conhecimento. Como se andasse com a palavra aqui, ó, na cabeça, na testa, no braço, ou através do smartphone, leia ela. Porque ele fala, amarre as mãos e prenda as testas como lembrança. É isso mesmo. Ele falou, guarde ela de todo o seu coração, amarre na mão se necessário, coloque na cabeça, use o celular, está numa fila, está esperando, leia as escrituras, está almoçando sozinho, leia, antes de dormir, leia as escrituras, ao acordar, leia as escrituras, faça disso de um costume, conheça cada vez mais Deus, conheça o coração dele, e por isso que ele fala, escreva no batente das portas de casa e nos seus portões. Se você for na casa de um judeu, você vai ver que tem um pergaminho bem na entrada, e era isso que Deus queria que eles fizessem, para que eles pudessem se lembrar o que guiava a vida deles e o que guiava o coração deles. Então escreva a elas, faça o que for, mas sempre medite na palavra dia e noite. Deixe ela guiar seu coração, deixe ela guiar a sua vida. É a mesma coisa que Paulo fala, portanto a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Romanos 10, 7. Por isso que Paulo fala para que nós preguemos o Evangelho, para que pessoas possam ouvir as boas novas de Deus e através de ouvir isso possa produzir fé em seus corações e elas possam ser resgatadas por Deus. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, a voz que fala às nossas vidas, o que acontece? Nós somos transformados e somos guiados pelo Espírito Santo e somos guiados pela vida do próprio Deus. E isso começa a transformar a nossa vida de tal maneira que isso faz a diferença nossa. Por isso que quanto mais eu leio, quanto mais eu ouço, quanto mais eu busco, quanto mais eu me transformo, quanto mais as coisas começam a fazer sentido, quanto mais as escrituras começam a penetrar no meu coração, esse conhecimento vai transformando a minha vida e vai me guiando segundo a própria vontade de Deus. E diferente do que a sociedade faz, que é você se torna mais arrogante, melhor do que os outros, as Sagradas Escrituras não. Você conhece mais a Deus, você se torna uma pessoa cada dia mais humilde, cada dia mais serva, cada dia mais amorosa, cada dia mais misericordiosa. E isso vai te transformando e te guiando, porque essa é a palavra de Deus. Não é um conhecimento para nos deixar soberbo, mas é um conhecimento para que eu e você se tornem pessoas melhores, cada dia mais humildes, para que o nosso coração seja transformado, para que pessoas sejam beneficiadas através da nossa vida. E por isso que ele nos guia, e por isso que o discernimento vem do conhecimento. Porque depois que eu tenho conhecimento e aprofundo a palavra de Deus, eu tenho um discernimento para decidir o que é certo e errado segundo a palavra de Deus. E aquilo que eu realizo que vai beneficiar pessoas que estão ao meu redor, beneficiar a minha família, beneficiar as pessoas que trabalham comigo, todos aqueles que estão à minha volta. Por isso que nós temos esse elo entre o conhecimento e o discernimento, porque o discernimento é tomar decisões que são certas e erradas, e muitas vezes existem decisões
que não são certas nem erradas. Depende da situação. E depende daquilo que Deus deseja realizar na tua vida, depende do padrão que Ele quer te colocar, no que Ele quer te desenvolver e naquilo que Ele quer que você faça. Então, muitas vezes as pessoas assim, recebi uma promoção, um emprego melhor. Será que eu saio ou será que eu fico? Hoje a sociedade, ela é medida assim, você vai ganhar mais? Vai. Isso é prosperidade, você vai se desenvolver mais. Mas na vida cristã, não. Será que Deus deseja que eu continue nesse lugar ou será que Deus deseja que eu vá para cá? O que Deus deseja que eu realize? Não é segundo dinheiro, não é segundo valores, mas é segundo, será que Deus já cumpriu com a minha missão nesse lugar e agora eu posso ir para lá? Ou ainda Deus deseja que eu realize algo aqui? Será que eu mudo de cidade ou não? Será que eu vou... Imagina, você tem 2 atividades, os seus filhos, qual que eu vou? Se as 2 caíram no mesmo lugar. Como que você vai tomar essa decisão? Então, será que eu fico nesse trabalho? Será que eu vou para o outro? Será que eu fico nessa cidade? Será que eu vou? Será que eu mudo de apartamento? Será que eu não mudo? São perguntas que a gente tem que fazer a Deus e Deus vai dar discernimento para que a gente possa tomar as decisões certas e erradas. Então, por isso que eu te falo, existem decisões que são erradas, que vão contra a moral de Deus. Tem decisões que são certas, é o meu próximo como a ti mesmo. Deus te mandou amar. Mas tem coisas que a gente vai ter que buscar a Deus para que... Deus, aonde você quer que eu desenvolva meu ministério? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Por onde que eu caminho? Quais são os caminhos que eu devo seguir? No que eu devo me desenvolver? No que eu devo fazer? São coisas que não são certas ou erradas, mas que Deus vai realizar na sua vida, porque Deus está escrevendo a sua história, diferente da minha história, diferente das histórias das pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós fomos chamados para servir a Deus, com tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, por isso que nós buscamos conhecimento. Mas Deus existe uma singularidade naquilo que Ele quer fazer na minha vida, por isso que hoje eu sirvo a Deus como pastor, porque essa é a vocação que Ele me deu. Mas você talvez não seja pastor como eu, mas seja um profissional da área de tecnologia, ou seja um profissional da área bancária ou qualquer outra coisa que seja, mas nós dois estamos na mesma missão, exercendo aquilo que Deus está realizando, e por isso que nós temos que ter discernimento para saber qual que é o caminho que Deus quer que eu e você trilhamos, para que a gente não faça aquilo que Deus não quer que nós façamos. Então, por isso que eu e você precisamos buscar a Deus, e por isso que Moisés também, antes do povo entrar, ele fala para que ele reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Em breve o Senhor, seu Deus, conduzirá à terra que ele jurou a dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão águas das cisternas que não cavaram e comerão frutos de vinhedos e oliveiras que não plantamos, quando tiverem comido até se fartarem nessa terra. Cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Então, Moisés está falando assim, vocês vão ter tudo aquilo que Deus deu para vocês. Então não esqueçam quem foi o provedor de todas as coisas. E por isso que para que eu e você tenhamos discernimento, para que eu e você possamos descobrir o que é certo e errado, nós temos que reconhecer que Deus está à frente de todas as coisas. Porque quando descobrimos isso e quando reconhecemos que tudo vem dele, foi tudo provisão do próprio Deus, eu e você tomamos a decisão correta. Principalmente porque o nosso coração não será encher de orgulho, mas nós não nos tornaremos soberbos, nós nos tornaremos humildes, porque eu e você, como fala em Provérbios 3:6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como eu e você podemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, porque quando nós reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, o que faremos? Tomaremos a decisão certa e faremos aquilo que Deus deseja. Nós teremos o discernimento em meio às situações para tomar as decisões certas. Por isso que é o que Deus deseja, por isso que eu e você precisamos reconhecer que tudo vem dele e tudo é para ele. Então, se você tem um cargo bom na igreja não, na empresa, é bênção de Deus, é misericórdia, é graça. Eu sei que você se dedicou, mas tudo que você tem, o teu entendimento e tudo aquilo que você tem dentro de você veio de Deus, é presente dele. Quanto mais a gente reconhece isso, mais a gente se desenvolve e melhor nós tomamos as decisões,
Porque perante a cruz eu e você somos iguais. Não existe melhor ou pior. Todos estamos debaixo da mesma cruz. Todos estamos debaixo do mesmo Senhor. Só Ele brilha, só Ele tem a glória. Nós somos servos dEle. Por isso que precisamos reconhecer Ele em tudo aquilo que nós fazemos. E depois Moisés fala, não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês e Ele os eliminará da terra. Não deixe nenhum ídolo tomar o seu coração. O teu coração é do Senhor e Ele precisa estar plenamente dentro do seu coração. Não deixe que nada se torne maior do que Deus. Não deixe que seu trabalho se torne maior do que Deus. Não deixe que sua família se torne maior do que Deus. Não deixe que os bens materiais se tornem maior do que Deus. Não deixe que o dinheiro se torne maior do que Deus. Não deixe que nada se torne maior do que Deus. Por isso que nós buscamos o conhecimento dele, por isso que nós aprofundamos o nosso coração nele, porque quando nós aprofundamos, nos tornamos mais humildes, não deixamos que nada tome o espaço de Deus, porque quando nada não toma o espaço de Deus dentro das nossas vidas, nós usamos tudo aquilo que temos para servir a Ele. E o que é servir a Ele? Servir as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Deus chama nós a fazer. Então, se você tem um talento, tenha discernimento para tomar a decisão certa, de usar esse talento para ajudar aqueles que estão ao seu redor, para ajudar aqueles que estão ao seu redor no trabalho, na tua casa. Você é servo. E quando nós servimos os outros, nós estamos servindo a Deus. E é isso que muitas pessoas não entendem. Eu não só sirvo a Deus quando eu estou na igreja, mas eu sirvo a Deus aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, porque é assim que Deus pediu para que eu faça. Quando eu amo uma pessoa, estou amando alguém que é imagem e semelhança de Deus, eu estou amando o próprio Deus. Por isso que todos nós somos iguais. E por isso que Deus pede para que a gente ame o próximo. E esse é o discernimento que nós devemos ter. Por isso que quando nós somos atingidos por esse vírus que é a idolatria, o que acontece? Eu e você não servimos as pessoas, mas nós fazemos mal às pessoas, porque nós queremos alimentar a nossa natureza humana. E quando nós alimentamos a natureza humana, as decisões que queremos tomar são decisões incorretas. E isso fará muito mal a todos aqueles que estão à nossa volta. Mas quando eu e você, que estamos aprofundando nosso conhecimento segundo as Sagradas Escrituras, que estamos tendo o coração transformados, que buscamos outros conhecimentos, tanto na nossa universidade como tudo aquilo que nós fazemos, nós usamos tudo aquilo que temos para servir as pessoas, para servir a sociedade, para servir a cidade, para servir todos aqueles que estão à nossa volta. Então você tem um talento, use isso para que a cidade seja beneficiada, para que pessoas sejam transformadas, porque esse é o desejo de Deus e por isso que Deus não deseja que nós não tenhamos nenhum ídolo no nosso coração, porque o ídolo, ele toma todas as coisas boas para ele mesmo. Agora Deus não, Deus compartilha. Deus compartilha tudo aquilo que Ele tem de melhor e por isso que quando eles entraram na Terra Prometida, eles tinham tudo, porque esse é o nosso Deus, um Deus que deseja ver pessoas sejam beneficiadas por aqueles que os servem. E por isso que eu e você não podemos ter nenhum falso Deus no nosso coração. E também Moisés fala, temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Então a gente trabalhou essa perspectiva de que servir a Deus é servir as pessoas e beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Mas ele fala também para que a gente tema o Senhor. E esses dias eu estava andando na rua e aí eu consegui ver 2 espécies de aranha no mesmo lugar. Isso para alguns seria um pesadelo, mas eu fiquei olhando assim e falei, nossa, meu Deus, Ele é tão grandioso, né? É tanta diversidade, é tanto poder, é tanta grandeza. É muito grande, é absurdo, é uma coisa que a gente não consegue mensurar, como que Deus criou todas essas coisas. E isso tomou meu coração de tal maneira que eu falei, uau! E eu fiquei pensando assim, viajando nisso, e aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, Ele podia nos fulminar. Poderia ter sido cruel com nós, mas Ele escolheu vir caminhar no meio de nós, nos libertar do poder do pecado e nos salvar. Então o temor de Deus é esse uau, de olhar a grandeza dEle e ao mesmo tempo falar, nossa, Ele é todo poderoso, mas mesmo assim Ele nos salvou. E eu faço as coisas temendo a Deus, e quando eu faço temendo a Deus, nada mais, nada menos é que
Eu sei quem Ele é. Eu sei o tamanho do seu poder. E eu me submeto a Ele com alegria no coração. E por isso que da mesma maneira como Ele colocou, quando tiveram comido até se fartarem na terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os livrou da escravidão da terra do Egito. Então, da mesma maneira que Ele livrou aquele povo egito da opressão do faraó, Ele também nos livrou da opressão que o pecado tinha sobre as nossas vidas, do poder que Ele tinha, da culpa, do medo e de tudo aquilo que Ele fazia sobre nós, porque Jesus Cristo escolheu abrir mão do seu trono e vir caminhar no meio de nós. E ao fazer isso, Ele morreu numa cruz, para que eu e você tivéssemos o perdão do pecado. Então, quer ter discernimento? Se relacione com Jesus Cristo, conheça verdadeiramente, para que você possa tomar as decisões segundo o seu coração, segundo a sua transformação. E por isso que a palavra fala em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu entendimento, porque quanto mais a gente conhece a Cristo, quanto mais a gente conhece o seu coração, nós somos impulsionados a viver segundo a sua maneira. E por isso que Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo fala assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham seus olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado no mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Muitos falam, então o cara vai ficar com a cabeça no alto, não vai viver mais aqui, não vai querer fazer mais nada, não. A palavra de Deus fala que quando nós estamos com a cabeça no alto, na verdade nós estamos trazendo os valores do reino de Deus para a nossa realidade. E não vivendo segundo a sociedade, não vivendo sobre aquilo que eles desejam fazer, mas vivendo segundo o amor de Cristo Jesus que se entregou pelas nossas vidas. E é isso que é estar com a cabeça no alto, é isso que é buscar a realidade do alto, é buscar o coração de Jesus para que eu e você possamos cumprir com o seu chamado, para que eu e você possamos cumprir com aquilo que Ele deseja, para que eu e você possamos tomar as decisões segundo as Escrituras, direcionadas pelo Espírito Santo e não segundo o meu prazer, não segundo a vontade, não segundo o meu sucesso. Então buscar as coisas dos altos é buscar o direcionamento do Espírito para que toda decisão que eu tome seja uma decisão guiada por Deus, para que pessoas sejam beneficiadas e para que o fruto do Espírito que transforma o meu coração e que faz uma transformação de dentro para fora possa agir na vida das pessoas. Não seja como a palavra fala, o fruto ou as obras da carne, mas seja segundo o fruto do Espírito. Por isso, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. Como fala em Filipenses 3:11, que vocês sejam cheios de fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O meu desejo é que o conhecimento de Deus tome o teu coração e que você tenha decisões e discernimento segundo a palavra, para que pessoas que estão ao seu redor sejam beneficiadas por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, por isso, ouça, ó Israel, ouça a voz de Deus, deixe que ela tome o seu coração, deixe que ela mude a sua vida, deixe que ela guie os seus passos, que os seus olhos sejam os olhos de Jesus Cristo, que a sua vida seja a própria encarnação de Cristo aqui na terra, que o Espírito Santo que está no teu coração te guie para que pessoas conheçam Jesus Cristo através da sua vida. E eu tenho certeza que a obra que Deus está realizando na sua vida, Ele vai terminar. E que aquilo que Ele vai fazer é para que pessoas possam conhecê-lo. Você não acordará em vão, mas acordará sabendo que Deus está contigo. Então não deixe que todas as informações e tudo aquilo que está ao seu redor afete sua vida, mas ouça
a palavra de Deus, busque esse conhecimento, busque esse conhecimento que transforma o nosso coração, que transforma a nossa vida, que é o próprio Deus falando aos nossos corações, que é a própria Sagradas Escrituras, para que você tenha discernimento e seja guiado pelo Espírito Santo, e para que Deus te leve em lugares que você jamais imaginou, e para que você viva o maior propósito da humanidade, que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Tenha orgulho disso, tenha alegria disso. Eu tenho certeza que Deus irá transformar o seu coração. Querido Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Obrigado porque quando nós ouvimos ela, nós somos transformados por Ti. Transforma o meu coração, transforma o coração dos nossos amados. Derrama do Teu conhecimento, da Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai, para que nós possamos tomar as decisões segundo o Teu Espírito, Senhor, para que sejamos guiados segundo o Teu Espírito, Pai, para que não tomamos decisões precipitadas, Senhor, mas que sejamos, Pai, servos que caminham segundo a Tua vontade, segundo o Teu amor, Pai. Obrigado, Jesus, porque é através dela que nós vivemos, é através dela que somos transformados. E é assim que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós nos alegramos muito por tudo aquilo que Deus tem feito, pelas doações que temos recebido, pelas pessoas que estamos conseguindo ajudar. Então não continue doando, continue nos ajudando, continue depositando seus dízimos e ofertas para que a casa de Deus seja mantida, para que as obras continuem avançando e para que pessoas sejam cada vez mais beneficiadas. Acesse o site www.ipbarueri.com.br. Lá tem a nossa conta, lá tem o meu telefone, entre em contato com a gente, tudo aquilo que você precisar, nós estamos com você. Participe do encontro de quarta-feira que nós temos, que a gente faz via Zoom, via Webex. Se você deseja participar desse encontro, mande uma mensagem tanto na página, quanto no Instagram, quanto para o meu celular, que eu te envio o link. Nós sempre batemos um papo, discutimos a palavra, aprofundamos nosso conhecimento. Esteja com a gente, porque é assim que nós crescemos, nos desenvolvemos e servimos a Deus com mais qualidade e com tudo aquilo que temos de mais especial. Amém? E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Criador de todas as coisas, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam com vocês, povo de Deus, aqui e para todos sempre. Amém. Ótimo domingo, Deus abençoe, aproveite com sua família e um grande abraço. Tchau, tchau.